O segredo das coisas. Hoje, em O Segredo das Coisas, portas desenhadas. Higienizadores a vapor. Pizza fechada. E escovas industriais. Muitas portas são feitas de uma única peça de madeira lisa, mas outras são desenhadas e contêm uma moldura retangular em torno de um ou de mais de um painel central. Elas possuem molduras verticais e também molduras horizontais. As portas desenhadas podem ser de formatos e tamanhos diferentes. São divididas em várias partes. Algumas, inclusive, podem ter pequenos painéis de vidro. Elas podem também ser feitas de madeira e preparadas para receber pintura. Ou também podem ser envernizadas para permanecer na cor natural. Nesse caso, os clientes podem escolher entre carvalho, cerejeira, bordo ou mogno africano. Eles colocam a madeira crua em uma plaina. As duas primeiras estações lixam simultaneamente a parte superior e a parte inferior da madeira. A terceira estação é composta por diversas serras que cortam a madeira em várias ripas. Um técnico alinha as ripas para passar cola em somente um dos lados. Depois, as ripas são transferidas para uma máquina de fixação. A peça de aglomerado é colocada entre duas ripas de madeira maciça que receberam a cola. O aglomerado, como o nome diz, trata-se de um pedaço de madeira feito com fibras de madeiras coladas. Um robô posiciona as ripas no lugar exato e deixa descansar por 1 hora para secar a cola. Depois de 1 hora, a madeira trabalhada passa por uma máquina que vai cobrir a parte superior e a parte inferior da madeira com uma cola termoplástica. Essa madeira é colocada no meio de 2 placas de compensado. Para que possam fazer a pintura posteriormente, eles utilizam uma madeira de média densidade, conhecida como MDF. O MDF é um material fabricado pelo homem que aceita facilmente a pintura. Eles colocam as peças em uma prensa quente por 2 minutos. O calor ativa a cola, enquanto a pressão achata as placas de compensado na madeira. Essas peças vão se tornar as molduras verticais e horizontais da porta. Os painéis centrais são feitos de MDF. Os técnicos aplicam o verniz nas placas de compensado antes de trabalhar as peças de madeira. Os técnicos talham a madeira utilizando uma máquina. Eles trocam o tipo de serra para diferentes tipos de entalhes. Eles também usam uma máquina de moldar diferente para fazer a parte interna e a borda. Eles também fazem os buracos onde ficarão os pinos de fixação. Aplicam a cola e então encaixam a peça inferior. Depois, inserem o painel no espaço que fica entre as peças. Eles estão montando uma porta de 2 painéis. Em seguida, inserem mais uma peça de madeira. Então, instalam a última peça para completar a porta. Depois, colocam a porta que acabou de ser montada em uma máquina de fixação. Essa máquina pressiona a porta por 1 hora para que a cola seque. A máquina transfere a porta para uma mesa de corte. Então, uma serra guiada por computador apara a parte superior e inferior da porta. Em seguida, a máquina é substituída por outra que chanfra os cantos da porta. Utiliza-se outra ferramenta para cortar os buracos onde ficarão as ferragens. Agora a porta está pronta para o acabamento.
Os técnicos lixam a superfície da porta para prepará-la tanto para a pintura quanto para a envernizagem. As portas envernizadas recebem uma mão de selador e 2 de laca. Isso protege a superfície da madeira. Os painéis nunca são colados, eles são encaixados dentro da moldura. Isso permite que a madeira e o MDF se expandam naturalmente sem deformar ou rachar a porta. Na década de 60, os fabricantes italianos de caldeiras descobriram como aproveitar o vapor para a limpeza. Limpeza a vapor é muito mais eficaz que os métodos tradicionais, porque a sujeira e as bactérias são eliminadas sem o uso de produtos químicos. A alta pressão e vapor de baixa umidade eliminam os germes. A água de um higienizador a vapor é aquecida a mais de 90 graus Celsius. Pode-se utilizar em superfícies duras ou macias. Higienizadores a vapor começam em um projeto de computador. Esse é um modelo comercial que será utilizado para limpar hotéis, restaurantes, escritórios e escolas. As peças são feitas com grânulos de policarbonato. Uma máquina de moldagem aquece e injeta o plástico derretido em um molde. O plástico endurece no formato das peças. Esta aqui é a tampa do boiler do vaporizador. Um robô com pegadores de sucção retira a tampa do molde. Também são modeladas dessa forma a base, os tubos de extensão, os cabos e ganchos. Um técnico instala um sensor de água na caldeira de aço. Ele também aparafusa a peça que encaixa a mangueira. Adiciona 2 válvulas solenoides. Elas ligam, desligam e controlam a intensidade do vapor. Em seguida, ele coloca a caldeira em um dispositivo para testes. Esse dispositivo verifica se a parte elétrica está devidamente isolada. Ele aperta as válvulas solenoides para completar a instalação. Depois que as mangueiras são anexadas, eles colocam a caldeira na base do higienizador. Um técnico pluga os contatos elétricos. Eles vão trazer energia para os controles das mangueiras de vapor. Então, ele conecta a mangueira de vapor a um pino próximo ao contato. Aperta a abraçadeira de metal para reforçar a conexão. Conecta a placa eletrônica principal aos sensores de temperatura que foram instalados na caldeira. Um técnico também conecta os sensores de pressão do vapor. Ele cobre a parte superior da caldeira com isolamento de melamina. Então, ele coloca uma tampa de plástico resistente ao calor por cima da caldeira. Depois, instala a mangueira de abastecimento na parte superior da caldeira. E conecta o outro lado da mangueira ao tanque de água. O técnico equipa o tanque com 2 sensores de nível de água. Depois prende o medidor de pressão do vapor. Então enche o tanque com água e testa o higienizador a vapor. Ele utiliza um pequeno espelho para checar se há vazamentos. Outro técnico monta a pistola de vapor. Ele prende a junta na mangueira de vapor. E depois instala o bocal na ponta da mangueira. Puxa a junta para a ponta da mangueira a fim de cobrir o bocal do spray. Depois, ele encaixa o bico na ponta do vaporizador. Ele insere uma mangueira em um lado do cabo do revestimento plástico e instala o gatilho. Em seguida, prende o revestimento. Para isso, ele utiliza parafusos. Então, conecta a pistola de vapor na peça onde fica a caldeira. Ele liga o vaporizador e dele sai um borrifo chamado de vapor seco. A umidade chega somente a 5%, permitindo que as superfícies sequem rapidamente. O higienizador também funciona como aspirador. Ele suga os resíduos de água e sujeira depois da limpeza a vapor.
Ele prende o motor do aspirador ao filtro, coloca os dois no compartimento da base e lacra com os clipes laterais. Um técnico transfere o higienizador a vapor para um carrinho. Depois que vai para o carrinho, esse dueto está finalmente pronto para combater a sujeira, gordura e os agentes causadores de doenças. Basta apontar e puxar o gatilho, que o vapor fará o resto. Nem sempre é fácil comer uma fatia de pizza. Às vezes, a parte de cima escorrega enquanto você come. Essas pizzas fechadas individuais são a solução para esse problema. O recheio fica em segurança coberto pela massa da pizza. Essas pizzas fechadas são pequenas e as crianças conseguem segurar com facilidade. Elas não contêm conservantes e todos os ingredientes são orgânicos. Logo, se tornam o lanche perfeito para a criançada. Um dos principais ingredientes é a couve-flor, que torna o alimento mais nutritivo sem alterar o sabor. A couve-flor tem poucas calorias, mas possui muitas vitaminas, minerais e fibras. Também ajuda a engrossar o recheio. Depois de remover os talos, a cozinheira ferve a couve-flor até que fique macia. Ela retira da panela com uma colher para escorrer a água. Em seguida, a couve-flor vai para um processador e vira um purê. Além desse purê, a cozinheira também faz um purê de abóboras, que são ricas em vitamina A e vitamina C, além de vários outros nutrientes. O purê de abóbora dá um toque adocicado ao recheio e também ajuda a engrossar. Outros ingredientes do recheio são extrato de tomate, queijos parmesão e mussarela, sal marinho, pimentas e água. Depois de acertar a medida, os técnicos despejam os ingredientes dentro de uma tigela grande. Eles misturam manualmente os ingredientes com um batedor para manter a textura do recheio. A massa da pizza é feita com farinha de trigo integral, farinha de trigo e bicarbonato de sódio. Eles também adicionam gordura de palma e água para deixar a massa mais maleável. Eles colocam todos os ingredientes em um mixer. O mixer mistura os ingredientes até que a massa atinja a consistência ideal. Depois desse procedimento, eles deixam a massa descansar. Depois, eles esticam a massa. Eles colocam um bloco de massa de aproximadamente 20 centímetros em uma máquina chamada laminadora de massas. A massa rola de um lado para o outro até que vire uma folha. Eles adicionam farinha para que ela não cole no rolo. Um técnico enrola a massa em um carretel e transfere para a linha de processamento. Nessa fase, 3 lâminas rotativas cortam e dividem a massa em 3 tiras. 6 bocais suavemente borrifam água na massa para que ela se mantenha maleável. Uma máquina distribui o recheio em intervalos compassados. Essa máquina adiciona 30 gramas de recheio por pizzas em um lado de cada tira. Em seguida, uma máquina dobra o outro lado da massa. Uma carretilha fecha a lateral para cobrir o recheio. Eles adicionam mais farinha por cima para que a carretilha e as lâminas possam aparar as sobras de massa. Outra lâmina separa as massas recheadas em pizzas individuais. Então, outra carretilha sela o outro lado. Técnicos transferem as pizzas manualmente para as assadeiras.
Então alinham em cima do papel manteiga para que não grudem na forma. Depois eles assam as pizzas em um forno. Assim que saem do forno, são congeladas. Esse congelamento rápido conserva os nutrientes, tornando desnecessário o uso de conservantes artificiais. As pizzas congeladas vão diretamente para o empacotamento. O local é refrigerado para que as pizzas não descongelem. Elas são empacotadas individualmente e depois são colocadas 2 a 2 em cada caixa. Basta 60 segundos no micro-ondas e essas pizzas estão prontas para o consumo. O recheio é espesso e não escorre, tornando essas pizzas o lanche ideal. Escovas industriais rotativas giram em alta velocidade para limpar metais sem danificá-los. Essas ferramentas industriais conseguem limpar quase tudo, incluindo respingos de solda, ferrugem e tinta. Elas também podem lixar as bordas pontiagudas e pequenas protuberâncias. Escovas industriais rotativas têm diversos formatos e tamanhos. As cerdas podem ser onduladas ou trançadas. Há um tipo de escova para cada função. Ferramentas automatizadas trabalham com muita precisão para criar as escovas trançadas. Uma ferramenta insere 22 fios em cada buraco do disco de aço. Os fios são feitos de aço carbono. Outra ferramenta gira o conjunto de fios para trançá-los. Ela dá um nó especialmente projetado para dar maior força e durabilidade. O sistema instala 48 conjuntos de fios trançados em cada escova. Um técnico transfere a escova para uma máquina com lâminas circulares. Essas lâminas aparam e afiam as pontas das cerdas. O técnico seguinte coloca 2 discos maiores em volta do disco central. Uma máquina solda e cria 3 furos de metal. Esses furos permitem que a estrutura fique montada. Uma prensa coloca a porta no buraco central. Ele será utilizado para anexar a escova na ferramenta. Isso completa a montagem de uma escova trançada. Em seguida, eles fazem a escova ondulada. Primeiro, um dispositivo insere os fios de aço em quantidades pré-estabelecidas em uma máquina de corte. As lâminas dessa máquina cortam os fios do tamanho certo. A máquina deposita os fios em uma estante e o técnico coleta. Depois, uma técnica insere um fio longo entre 2 flanges em uma enroladeira. Ela coloca pinos em torno dos flanges. Depois, insere os fios cortados dentro dessas fendas. Ela repete esse movimento até que todas as fendas estejam preenchidas em torno de todo o flange. Depois, liga a máquina que enrola o fio longo em torno dos menores. Esse movimento prende os fios menores no centro, deixando-os no lugar exato entre os flanges. Ela puxa uma extremidade do fio para a parte lateral da escova. Agora esta peça está pronta para a próxima operação. Uma prensa de 100 toneladas dobra o flange, lacrando o fio longo que prende as cerdas. Em seguida, um técnico gira as extremidades da escova em lâminas circulares. Esse é o corte preliminar. Então, uma compressora alarga o diâmetro do buraco central. Depois, eles juntam diversas partes prontas da escova. Um técnico empilha essas partes. Ele coloca um tubo no centro e espaçadores entre as escovas. Quando atinge o tamanho ideal, ele utiliza uma ferramenta de compressão para juntar a ponta do aro do tubo no flange.
Isso prende as peças, criando uma grande escova industrial ondulada. Então ele corta as cerdas para que fiquem no tamanho ideal. Quando conectadas na ferramenta, as escovas industriais podem girar a uma velocidade de 25.000 rotações por minuto. A alta velocidade das escovas permite que ela limpe eficientemente a sujeira ou a graxa de um tubo de perfuração de petróleo, por exemplo. As escovas onduladas foram projetadas para trabalhos mais leves, como tirar a ferrugem de tubos de metal. Essas escovas estão prontas para limpar e tirar a ferrugem de superfícies de metal sem danificá-los. Versão brasileira Audiocorp.